E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto e vamos ver quais são os objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é o seguinte: retomar a área de figuras planas e resolver situações de problema envolvendo áreas. Vamos lá? Você lembra como se determina a área das principais figuras planas? Vamos recordar. Quadrado e retângulo. Eu tenho aqui um quadrado de lado L. Como é que eu calculo a área do quadrado? Lado vezes lado. Ou seja, lado ao quadrado. E o retângulo? O retângulo tem uma medida chamada base e uma medida chamada altura. A base eu represento pela letra B e a altura pela letra H. Certo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Então tá aí. Mas não são só essas figuras não. Dá uma olhada. Agora eu tenho o quê? Eu tenho o paralelogramo e o trapézio. Como é que eu calculo a área do paralelogramo? O paralelogramo tem uma base e também tem uma altura. E a área vai ser base vezes altura. O trapézio, ele tem duas medidas importantes. A base maior e a base menor. E a altura. Tá? E como é que eu calculo a área? A soma das duas bases vezes a altura dividido por 2. A soma das duas bases vezes a altura dividido por 2. Beleza? Então tá aí, a área do paralelogramo e do trapézio. Mas não acabou ainda, tem mais. Olha lá. Área do losango e do triângulo. O losango, essa figura aqui, ela tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. A diagonal maior eu chamo de D maiúsculo e a diagonal menor de D minúsculo. Então a área vai ser o quê? D maior vezes D menor dividido por 2. Tá? Vezes, hein? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E o triângulo? O triângulo também tem base e altura. Só que eu vou multiplicar a base pela altura e vou dividir por 2. Então tá aí, losango e triângulo. Agora eu vou para o círculo. O círculo ele tem um raio R, que é a distância entre o centro e a borda do círculo. Ok? Bom, a área vai ser o quê? Π, que é 3,14 aproximadamente, vezes raio ao quadrado. Certo? Então, tá aí a área do círculo. Agora que nós já retomamos todas as fórmulas de área que a gente precisa, vamos aplicar em exercícios. Confere comigo. O primeiro exercício caiu na prova Paraná. Ele diz assim, ó: Marcos comprou um televisor de LED de 42 polegadas, com formato retangular, cujas medidas do comprimento e da largura estão indicadas no desenho. Esse televisor será fixado na parede de sua sala. Qual é a área que esse televisor ocupará na parede da sala de Marcos? Então ele tem 103 centímetros por 67 centímetros. Eu quero saber qual é a área que ele vai ocupar na parede do Marcos. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Vamos corrigir esse exercício então? Dá uma olhada comigo. Marcos comprou um televisor de LED de 42 polegadas, com formato retangular, cujas medidas do comprimento e da largura são indicadas no desenho. Esse televisor será fixado na parede de sua sala. Qual é a área que esse televisor ocupará na parede da sala de Marcos? Primeira coisa, que figura é essa? É um retângulo. Retângulo tem base e tem altura. E a área vai ser o quê? Base vezes altura, porque é o retângulo. A base mede 103 centímetros e a altura mede 67 centímetros. Como é que eu vou fazer a área dessa televisão? É só você multiplicar a base pela altura. Então, se liga nessa. Ó, a área da TV é a área de um retângulo. Como é que eu faço? 103 vezes 67. Quanto que dá isso? 6.901 centímetros quadrados. Então, não esqueça disso, né? A área sempre é uma unidade quadrada. A TV ocupará uma área de 6.901 centímetros quadrados. Ah, professor, então ele vai ocupar 69,01 metros quadrados? Não, porque a transformação de metro quadrado para centímetro quadrado é diferente. É bem diferente. Tá? Então não adianta dividir por 100 para você achar um metro, porque você não vai encontrar, você vai achar uma medida perdida no meio do caminho. Tá bom? Então não é isso não. Tá? 6.901 centímetros quadrados. Para você entender um pouquinho, seriam como 6.901 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro. Tá? É esse o espaço que ele vai ocupar na parede do Marcos. Beleza? Então tá aí esse primeiro exercício. Bem tranquilo, né? Caiu numa prova Paraná. Né? Lembra? É um daqueles exercícios assim, que o enunciado é grandão, mas a proposta é bem simplesinha. Se você está aí com o estudo em ordem, está estudando, está fazendo os exercícios. Então, capriche. Agora é o exercício 2. Esse exercício 2 caiu tipo na prova Paraná, só que lá em São Paulo, que é o Saresp. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, ó, esse terreno ele tem a forma de um trapézio, a base maior é 34 metros, a base menor é 10 metros, as laterais são de 20 metros. Será que eu vou usar? Não sei. E a distância entre as bases, ou seja, o que seria a nossa altura, é 16 metros. Como é que calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor, a soma vezes a altura e dividido por 2. Pense um pouco e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Vamos então resolver esse exercício. Esse exercício envolve a área de um trapézio. E a área de um trapézio é o quê? Base maior mais base menor. A soma vezes a altura e divide por 2. Vamos ler o enunciado? Dá uma olhada comigo. A figura mostra a planta de um terreno, com a indicação de algumas medidas. Qual a área desse terreno? Bom, tá aí. Tem uma medida que eu não vou usar. Qual é essa medida? A medida dessas laterais. A medida dessas laterais eu não uso. Por quê? Porque elas não participam do cálculo da área do trapézio. Se eu calculasse o perímetro, eu precisaria. Como eu estou calculando a área, para a área do trapézio eu só preciso do quê? Das bases e da altura. Certo? Dito isso, vamos resolver o exercício? Vamos lá. A área do trapézio é dada pelo quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base maior dessa figura? 34 metros. Quem que é a base menor? 10 metros. Então eu vou fazer o quê? 34 mais 10. 34 mais 10 é 44. O que eu faço agora? 44 vezes 16. Quanto que é 44 vezes 16? 704. 704 dividido por 2, 352 metros quadrados. O terreno tem 352 metros quadrados de área. Pensando na unidade de área, seria como se eu tivesse 352 quadradinhos de 1 metro por 1 metro. Dá uma distância grande, tá? Dá um tamanho grandinho de terreno. Beleza? Tranquilo? Foi fácil isso aqui? Foi médio? Foi difícil? Tranquilo, né? A área do trapézio a gente tem que ter um pouquinho de atenção. Primeiro eu somo as bases, depois eu multiplico pela altura e por último eu divido por 2. Beleza? Beleza. Então agora vamos para frente. O exercício 3 também saiu no Saresp, é o exercício mais trabalhosinho. Preste atenção na leitura e já vá pensando no que você vai fazer para resolver esse problema. A figura a seguir é composta de triângulos equiláteros. Opa! O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem 3 lados iguais, ou seja, os 3 lados do triângulo vão ter a mesma medida. Se adotarmos que estes triângulos têm altura aproximadamente de 2,6 centímetros, qual é a área total aproximada? Antes de mais nada, eu esqueci de falar que o lado desse triângulo é 3 centímetros. Então, está aqui a minha figura. O lado do triângulo é 3 centímetros. 3, 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 3. Eu quero saber a área dessa figura, que é formada por 4 ladrilhos em formato de triângulo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4. São 4 triângulos iguais. Outra coisa, qual que é a área do triângulo? Base vezes altura, dividido por 2. Então, quero que você pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, vamos corrigir esse exercício. Eu tenho que calcular a área de 4 triângulos em que a base é 3 centímetros e a altura é 2,6 centímetros. Então, olha lá. A área total da figura é 4 vezes a área de um triângulo, de base 3 centímetros e altura 2,6 centímetros. Então, nós vamos fazer 3 vezes 2,6, que dá 7,8, e vamos dividir por 2. Dividindo por 2, eu vou ter 3,9 centímetros quadrados. O que eu faço agora? Eu vou calcular a área total, e a área total vai ser o quê? 4 vezes 3,9. 4 vezes 3,9 é 15,6 centímetros quadrados. Não posso esquecer dos centímetros quadrados. Beleza? Então essa é a resposta do meu exercício que também caiu no Saresp. Beleza? Último exercício para você, dá uma olhada. O exercício 4 caiu na prova Paraná de 2020, tá? Eduardo fez uma horta em seu sítio para plantar legumes e hortaliças e a cercou com muretas. O formato dessa horta, vista de cima, e as medidas dos comprimentos dessas muretas estão apresentados na figura abaixo. Qual é a área ocupada por essa horta? Então tá ali, ó, a horta, né, as medidas certinho. Como não é um retângulo inteiro, eu vou ter que dividir essa figura aqui na horizontal ou aqui na vertical, a maneira que fica mais fácil para a gente organizar, certo? E somar as duas áreas aí que eu calcular, beleza? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. E aí, pessoal, vamos corrigir o exercício? Olha só, eu tenho que calcular a área dessa figura aqui da tela. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma divisão na figura bem aqui. Então, olha só.
Eu vou ter um retângulo de 2 por 6 e um retângulo de 6 por 4. Vamos lá? Se bem que essa não é a única maneira de fazer. Tem outras formas de dividir essa figura para você calcular a área, tá? Vamos dividir a figura em área 1 e área 2. Calculamos as áreas e somamos os resultados para obter a área total. Ok? Então, calcula os dois e junta as áreas para obter a área total. A área 1 vai ser o quê? 6 metros por 2 metros. Então, você vai ter 6 vezes 2, que dá 12 metros quadrados. A área 2 é um retângulo de 4 metros por 6 metros. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. A área total vai ser o quê? Área 1 mais área 2. A área 1 é 12 metros quadrados e a área 2 é 24 metros quadrados. Somando as duas áreas, eu vou ter o quê? 36 metros quadrados. Beleza? Então, a área dessa horta vai ser o quê? 36 metros quadrados. Beleza? Então tá aí, um exercício bem tranquilinho também que deu na prova Paraná. O que nós vimos nessa aula? Nessa aula, nós falamos sobre a área das figuras planas. Né? Quais são elas? Nós vimos o quadrado, o retângulo, o losango, o trapézio, o paralelogramo, o círculo. Né? Então, vimos várias áreas e fizemos alguns exercícios. É importante saber as áreas para saber resolver os exercícios. Beleza? Nossas referências bibliográficas. Né? Deixa suas anotações em ordem, faça tudo direitinho, reveja os exercícios e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!